Então, eu vou gravar aqui, porque quando eu gravo, né, eu estou falando com o dono dessa redação, que eu não sei quem que é. Então, eu vou dar os meus cumprimentos iniciais e aí a gente vai fazendo os comentários, tá? Olá, boa noite, vou gravar, eu vou corrigir sua redação. Então, vamos lá. O tema é o histórico e desafio de se valorizar o professor, né? Então, nós temos aqui, a gente observa que nós temos uma introdução feita com um repertório, né? Então, diz assim, de acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil lidera o maior índice de violência com os professores. O fato corrobora com a desvalorização dessa profissão no atual cenário brasileiro. Aqui, o aluno esqueceu de colocar uma vírgula, né? Eu pontuei, ele deveria ter colocado uma vírgula aqui, que é causada pela falta de incentivo, esse vai ser um argumento, né? Como também pelo baixo nível de salário, esse vai ser outro argumento. E ele finaliza, né? Desse modo, faz-se necessário discorrer sobre esse tema. Então, a gente percebe uma introdução, né, que tem todos os elementos, ele possui, a gente percebe que tem aqui a apresentação do tema, né, que ele vai falar sobre violência contra os professores, enfim, sobre a questão do professor. Depois ele volta falando sobre a tese, né, que ele diz que realmente o professor é desvalorizado. E por que o professor é desvalorizado, né? Pela falta de incentivo, como também pelo baixo nível de salário. E aí, quando a gente vem para o desenvolvimento, né, a gente percebe que o aluno coloca aqui um conectivo interessante, né, para mostrar para o corretor que ele está começando os argumentos dele, né? Então, ele vem ali, primeiramente, vai ressaltar a baixa atratividade da carreira docente. Então, aqui temos um tópico frasal que diz respeito aqui, ó, falta de incentivo, né? Assim, falta de incentivo para ser o professor, né? Aí ele vem ratificando, confirmando essa ideia por meio de um repertório, né? Olha, segundo o site UOL, apenas 2,4% dos jovens brasileiros manifestam interesse em ser professor. Então, quer dizer, existe realmente uma baixa atratividade da carreira docente, né? Além disso, ele coloca um outro repertório, né? A reportagem da Globo mostra que 49% dos professores, repetiu a palavra professor aqui, ó, não ficou legal, brasileiros não recomendam a profissão. Agora vem a questão da reflexão, né? O que isso tem a ver com o tema? Nessa perspectiva, é notória, né, notória a falta. Então, aqui esse notória tem que concordar, né, com a palavra seguinte que está no feminino, né? A falta de incentivo da maior parte da população devido aos fatores vinculados à educação. Então, eu pontuei aqui também que colocou várias palavras terminadas em ão. Ó, população, educação, situação, profissão, né? Logo, medidas são necessárias para alterar essa situação. E aí finalizou. Mas quando o aluno coloca muitas palavras com terminações iguais, nós chamamos isso de vício de linguagem. E esse vício de linguagem, ele desqualifica, vamos dizer assim, a competência 1, que vai causar uma certa informalidade no seu vocabulário, né, na sua estrutura, nas suas palavras. Então, muito cuidado ao escrever, por isso que a releitura é muito importante, porque quando a gente relê um texto em voz alta, a gente vai perceber o tanto de palavra, ou que eu repeti, ou que eu coloquei os finais iguais, tá? Nesse caso aqui, a gente percebe também que ela colocou, ela ou ele, né, não sei de quem que é a redação, ela colocou palavras repetidas, né, professor, e aqui as palavras população, profissão, educação, situação, né, que não ficou legal. E aí vamos para o segundo desenvolvimento. Daí o aluno diz, ademais, né, utiliza um conectivo que está indicando soma de ideias, né, quer dizer, além disso que eu falei, ainda tem mais coisa, né?
O baixo nível de salário, motivo pelo qual aumenta a falta de incentivo, é outro aspecto negativo relacionado à desvalorização dos professores. Então, a gente percebe que ela está voltando aqui, ó, baixo nível de salário, né? Retomou a ideia aqui da introdução, certíssimo. E aí, por quê? Né? Conforme os noticiários atuais, tanto na rede pública quanto particular, o salário é incompatível com outras carreiras do mesmo grau de qualificação. Então, ela está ratificando, só faltou dizer que quais noticiários, né? Porque quando ela generaliza isso, entra dentro do senso comum, tá? Então, quais noticiários? Informe do seu corretor, né? Para não ficar muito geralzão. E aí agora vem a questão da reflexão, né? Em virtude disso, é originada a má qualidade de educação, olha de novo, qualificação, educação, tá vendo? E, consequentemente, aumento da taxa de analfabetismo funcional, o que leva a um quadro preocupante que precisa ser resolvido. Perfeito, então aqui de novo ela teve um eco, né, um vício de linguagem que vai corroborar aí com a questão da organização do vocábulo, né? E aí, vamos finalizar. Com o intuito de amenizar essa problemática, cabe às ações governamentais investir mais no sistema educacional no Brasil, né? Então, nós já temos aí o agente, né, que é ações governamentais, vai fazer o quê? Investir mais no sistema educacional no Brasil, por meio da economização de verbas. Aqui eu pontuei, né, porque, na verdade, por meio da economia, essa palavra economização não existe, né? Então, por modo de quê? Por meio de quê, né? Por meio da economia de verbas que são desviadas para outras áreas, né? Aqui, quando ela coloca que são desviadas para outras áreas, ela já está fazendo um detalhamento, né? Para quê? A fim de melhorar a infraestrutura das escolas e universidades e gerar um aumento no salário da carreira docente. Conectivo, né? Feito isso, o país terá um acolhimento mais adequado para os estudantes, bem como para professores, e deixará de liderar o maior índice de violência contra estes. E aqui eu pontuei também que nós não temos vírgula aqui antes desse E, porque o sujeito das duas orações é o mesmo, tá? Bom, é um texto muito interessante, né? O que está em descrédito nesse texto, no caso? Os erros gramaticais, que nós vamos dizer a respeito das vírgulas, né? Que teve alguns erros de vírgula, não teve nenhum, teve só essa palavra que foi escrita errada aqui, economização, né? Que não existe, vai ser economia. Mas a gente percebe, assim, que grafia mesmo, o aluno não teve nenhum erro de grafia. Teve a questão do vício de linguagem, que vai ser penalizado na competência 1, e também a questão da repetição de palavras, que vai ser penalizado na competência 4. O restante está redondinho, está bonitinho, todos os conectivos colocados, sem repetição dos conectivos, mas temos repetição de palavras, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Então, pontuando, nós vamos ter aqui, devido à informalidade, né, 120 pontos na competência 1, ela vem trazendo repertório desenvolvido de acordo com a temática, então 200 pontos, ela faz um projeto de texto interessante aqui na competência 3, 200 pontos, a repetição de palavras, aí nós vamos penalizar 120 pontos, e na competência 5 nós vamos dar 200 pontos, que ela apresenta todos os elementos, então o aluno ficou com 840 pontos, tá? E eu vou parar minha gravação, que aí essa gravação vai para ela depois. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né, assim, com um texto redondinho, dentro do que a gente espera, né, gostei muito do texto do aluno, 840 é uma nota legal, né, eu acho que o aluno pode melhorar nessa questão da informalidade, mas é uma nota que eu gostei, e eu acho que a gente tem que escrever desse jeito aqui, tá? Parabéns para esse aluno, que eu não sei quem é. Enfim, é assim, né, que eu tenho tentado ensinar redação para vocês, né, colocando todos esses conectivos, colocando informação, colocando repertório, não repetindo palavras, né, vocês viram como que isso deixa o meu texto
pobre, de certa forma, né? A repetição tanto de palavras quanto do final das palavras, né? Então, é preciso que haja um cuidado. A releitura do texto. Quando eu vou escrever texto, eu sempre assim, escrevo um parágrafo, leio. Escrevo outro parágrafo, leio. Escrevo outro parágrafo, leio. Cada parágrafo que eu escrevo, eu vou relendo para ver se não tem nada de errado. Depois eu releio meu texto inteiro. Então, a atividade de releitura deve ser algo obrigatório para vocês. Tá? Obrigatório. Você não pode terminar seu texto, passar limpo e entregar. Sempre reler, porque cada vez que você reler, você vai achar um erro, né? E achando, que bom que você acha erro, que não é seu corretor que vai achar. Porque se seu corretor achar, com certeza ele vai te penalizar, tá? Bom, pessoal, para hoje, eu gostaria de, primeiro, nós vamos discutir um tema, né, que foi o tema do aulão, não sei quantas pessoas estiveram presentes, que diz respeito ao preconceito linguístico, e depois eu vou propor uma tarefa também tão legal quanto aquela que nós fizemos da introdução, né? Eu sei que eu estou devendo aí a figurinha para, acho que para 2 alunas, me perdoe, mas eu vou fazer, eu prometo, né? Que a minha vida é uma emoção só, mas tudo bem. Então, nós vamos discutir o tema preconceito linguístico, né? É um tema que já esteve cotado no Enem, aí, o ano passado, mas no ano anterior, 2018, foi um tema muito cotado, muita gente, assim, eu achei até engraçado os vídeos que as pessoas fizeram, né, na época do Enem. Eles ficavam analisando os posts do INEP, né, e aí eles ficavam analisando, eu vi um vídeo de um cara que ele analisou até com luz ultravioleta, para ver se não tinha alguma pista do que seria a redação. O povo viaja muito, né, gente? Aí, enfim, esse cara tinha caído na ideia de que o tema realmente seria sobre preconceito linguístico. E não foi, foi sobre o comportamento do usuário através do controle de dados da internet, né? Mas o que é o preconceito linguístico? Né? É mais um tema que versa sobre questões sociais, né? Não é um tema difícil de escrever, vocês vão ver aqui muitas coisas que eu vou falar, a gente percebe isso no nosso dia a dia, inclusive, né? E para tornar essas ideias mais fáceis para vocês. O que eu sugiro, galera, é assim, que vocês tenham um caderninho de discussão de temas. Eu tenho aqui o meu caderninho, esse caderno aqui só tem discussão de tema. Então, o que eu faço? Eu coloco um tema, coloco a minha tese, coloco os meus argumentos, faço uma introdução, escrevo os repertórios que eu sei a respeito daquele tema, porque tudo isso vai ficando guardado. Não confie no cérebro de vocês, porque quando vocês mais precisarem, o cérebro vai falhar, né? Por isso que é bom a gente anotar, sempre reler o que eu anotei, né? Porque quando a gente relê, tem essa atividade de repetição, a gente memoriza. A gente só memoriza por repetição, né, gente? O exemplo simples é andar de bicicleta e dirigir, né? Observe que a gente só consegue ter a excelência a partir do momento que eu pratico todos os dias, né? Então, repetição é a chave do sucesso para tudo que a gente vai fazer na vida, né? E aí, por isso que eu digo, a gente precisa treinar a redação. Quanto mais você fizer, mais você vai repetir, logo, mais apto você estará, né? Em cada redação você vai ser melhor que a anterior, né? É isso que se espera. E aí, referente ao tema preconceito linguístico, nós vamos ver que esse tipo de preconceito nada mais é do que mais um dentre tantos preconceitos que existem, né? E aí, dentro desse conceito, nós vamos perceber que existe uma... como que eu vou dizer? As pessoas às vezes julgam muito outras pessoas pela forma que elas falam, né? Assim como julga alguém pela cor da pele, como julga alguém pela roupa que ele usa, né? As pessoas também julgam outros pela maneira como ela fala, né? E isso é um problema social, isso deve ser evitado. Quem entra nessa brincadeira? Principalmente, quem são os julgados, né? Vamos dizer, nordestino, mineiro, né? E o pessoal que mora ali no interior de São Paulo, que puxa muito R, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, hoje mesmo, eu estava mexendo lá no... Mandaram
um texto, assim, tudo escrito em mineirês. Eu amo de paixão. Eu sou super apaixonada pela maneira que eu falo. Onde quer que eu vá, eu faço questão de falar mineiro, né? Não tenho a mínima vergonha. Já tem gente que começa, né? Eu tenho uma aluna, é engraçado que ela é adolescente, mas tudo bem, né? A gente dá até um desconto que ela é aborrecente, mas a mãe é carioca. Quer dizer, a mãe não é carioca, a mãe morou no Rio. E a mãe fala meio que o S puxado. E essa menina nasceu, Quintas Corações, né? Ela nasceu, gente, mas assim, ela cria inimizade na sala dela por ela falar chiado, sabe? Então, assim, ela acha que o falar chiado é uma fala elegante, indica prepotência, né? E isso nós vamos ver por quê, né? Por que que o falar chiado, falar do carioquês, vamos dizer assim, é um falar de prestígio? Ora, tudo está ligado com a história, né, gente? Se a gente for pensar, quando os portugueses chegaram no Brasil e o nosso português, aliás, o português de Portugal é um português chiado, né? Nós percebemos que eles ficaram ali na costa, né, no litoral do Brasil. Se a gente for pensar, todo o litoral do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, chia. Até Santa Catarina, que eu achei que não chiava, eu tive lá. E aí eu fiquei abismada de ver o tanto que aquele povo chia, né? Então, eles chiam. E esse chiado diz respeito à influência que teve da corte portuguesa no Brasil, né? Eles se estabeleceram ali na costa, né, no litoral, e aí, devido a isso, todo mundo queria falar como a corte falava. Era chique, era elegante falar como a corte, né? E nós, já para o interior, nós tivemos a influência de imigrantes europeus, nós tivemos a influência de escravos, né? Então, foi um outro tipo de colonização. Mas, nessa questão que eu estou contando da menina, né, ela acha, né, que se ela falar carioquês, né, eu acho assim, ela começa a falar, eu começo a dar risada, porque, gente, é a coisa mais horrorosa do mundo, né, assim, o mineiro tentando ser carioca, né, e aí, muitos os meninos ali da sala percebem que ela faz isso, não porque ela fala assim, mas percebe que ela faz isso de pressão, né, que a gente diz aí. E aí ela acaba criando inimizades, né, porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que se acha, né, gente? E aí, olha só como um simples falar acaba criando, né, todo um contexto, enfim. Mas aí, não é, Tamires? Acaba falando carioca. Mas aí, se a gente perceber a influência desse carioquês, desse falar de prestígio, ele é muito grande na mídia, né, gente? Se a gente liga um jornal, se a gente liga uma novela, a gente só vai perceber o falar carioca. Quando o Mineirinho aparece na novela, o que o Mineirinho vai fazer? Ele vai cuidar dos porcos, ele vai ser empregado, ele vai ser motivo de riso, ele não vai ter posses, ele vai ser um pobre, né? Então, só para vocês verem o preconceito que existe, por que o mineiro não pode ser o protagonista da novela? Só por conta do jeito dele falar? Aliás, né, uma coisa é o jeito que a gente fala, outra coisa é o jeito que a Globo acha que a gente fala, né? Muito diferente uma coisa da outra. E aí a gente percebe essa diferença, né? O mineiro, o nordestino. Coloca o mineiro e o nordestino na novela para vocês verem o que eles são, né? Eles são ali das classes subalternas, eles não vão ser protagonistas de pessoas assim, fazer o papel de pessoas que têm dinheiro, de pessoas que são poderosas, etc. Pelo contrário, né? Serão pessoas subalternas. E isso acaba gerando não sei se vocês já observaram isso, né? Eu até assim, eu gostaria que vocês, parece-me, eu não assisto novela, mas um aluno está me contando que está passando uma novela na Globo que é exatamente isso que está acontecendo. Tem um mineirinho lá que ele cuida dos porcos, né? Eu não sei nem o nome da novela e que horário que passa. Mas ele estava falando que é exatamente isso, né? E é isso. Deve ser esse Candinho aí. Eu acho que esse nome mesmo, que parece que ele falou.
E aí, e observa esse Candinho para ver se ele não está lá para causar o riso das pessoas. Aliás, o povo assiste a novela por causa dele. Sabe, assim, sabe aquela pessoa que vai dar ibope pelo jeito que fala, aquele jeito arrastado, né? Aquele caipira que não é caipira, porque imagina, é horrível o mineiro tentar falar carioca, mais feio ainda é o carioca tentar falar mineiro, né? Porque eles se embananam pior ainda, no revés da situação, acaba ficando mais feio ainda, né? Mas a gente vai perceber em todo lugar que você for, por exemplo, aqui em Três Corações que nós temos a ESA, né? Nós temos alunos do Brasil inteiro. E quando senta, por exemplo, um nordestino, quando a gente às vezes está lá no centro, a gente vê um aluno nordestino com um aluno do sul, por exemplo, o nordestino tem apelido aqui, o nordestino tem apelido de Arataca, né? Por que colocaram esse apelido no... Todo nordestino é Arataca, né? Então, e já o gaúcho é gaúcho, normal, mas da onde veio esse nome Arataca, nome mais feio, né? Por que esse preconceito? E aí eles são conhecidos por isso, né? Ah, você conhece o aluno tal? Ah, ele era Arataca? Né? Primeira coisa que eles perguntam. Então, imagina, cada coisa, né, gente, que a gente descobre. Aí, o que eu trouxe aqui para vocês verem? Eu trouxe... Desculpa, certamente vocês conhecem o Braulio Bessa, né, que é um cordelista. Ele está presente todas as sextas-feiras no programa da Fátima Bernardes, né? Ele faz cordéis, e o cordel é um gênero textual lá do Nordeste, né? Se vocês forem, ou já devem ter ido no Nordeste, né? Vocês vão ver os cordéis pendurados em varais, né? As pessoas vendem, os cordéis possuem histórias, mas são histórias escritas em versos, né? São narrativas escritas em versos. E as pessoas vendem aquilo porque eles têm uma criatividade muito grande para fazer cordel. Isso é assim, desde pequenininhas, as crianças aprendem a fazer poesia, aprendem a rimar, aprendem. Tanto é que o gênero repente, vocês já devem ter visto aquele desafio que faz entre duas pessoas, só no meio, no modo da rima, né? Duas pessoas sempre rimando, com pandeiro batendo, e aquilo tudo de improviso, os caras arrebentam, né? E aí eu trouxe aqui um cordel de Braulio Bessa, né, para a gente assistir. Ele vai falar, inclusive, ele começa falando de Patativa da Saré. Patativa da Saré foi um poeta nordestino que não ficou conhecido no Brasil, justamente pela maneira como eram escritos os poemas dele, né? Para quem nunca ouviu falar nesse cara, né? É um senhor. Ele era analfabeto, nordestino, e os versos que ele compunha, ele ditava para a filha escrever. Por isso que, como ele era do interior, né, assim, não tinha estudo, não tinha alfabetização nenhuma, lógico que ele vai falar com um grau altíssimo de informalidade, né? E o que a filha fazia? Anotava da maneira que ele falava. E aí a gente vai ver que os versos dele, para quem vê a questão de certo e errado, os versos deles, de acordo com a gramática, vai estar completamente errado, mas carregado de poesia. Eu só vejo beleza nas coisas que Patativa da Saré escreve, né? E ele mesmo sabe, ele mesmo diz que os versos que ele escreve, a maneira como ele escreve, não é a maneira de rico gostar, é a maneira de pobre gostar. Tem um poema dele que chama Fio das Matas. Ele diz assim no final: meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça no rico salão. Meu verso só entra nas casas de barro, nas pobre paioça da serra ao sertão. Então, ele tinha com ele a questão de saber que a maneira como ele escrevia não era uma maneira para ser rica, para ser lida em escola, né, em escola de elite, para entrar no rico salão. Quem ia ler os versos de Patativa da Saré? Os pobres, né? As pessoas que gostavam se encantavam com a forma como ele escrevia, que no caso eram as pessoas que prezavam pela informalidade.
né? E aí, o Braulio Bessa, ele inclusive diz que ele se inspira em Patativa do Assaré, né? Vocês podem até depois pesquisar alguns poemas de Patativa do Assaré, todos eles são escritos dessa maneira, assim, bem cabra da peste, bem informal mesmo, sabe, assim, cheio de oralidade, é o que traz a beleza, mas nem por isso deixa de ter beleza, deixa de ter sentido, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente vê um poema todo rebuscado, rebuscado que eu digo é cheio de palavras difíceis, né? E a gente acaba não entendendo nada. E a simplicidade de Patativa do Assaré traz toda a beleza para os poemas que ele escrevia, tá? Então eu quero compartilhar com vocês aqui um videozinho, é um vídeo curtinho de Braulio Bessa, ele vem falando sobre preconceito linguístico e sobre Patativa do Assaré. Eu gostaria que a gente assistisse, tá? Eu vou colocar só um trechinho aqui e vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo o som? Ah, então tá. E aí, meu povo, tudo em riba? Eu sou Braulio Bessa, sou poeta, cordelista, e eu tenho como grande referência de minha arte Patativa do Assaré. Professor, para mim aqui não tá saindo, não. Com 14 anos, a poesia de Eu vou aumentar o volume aqui, o Adria. Eu vou ler aqui para vocês alguns tweets que me chamaram a atenção depois do resultado das eleições de ontem. Vamos ver aqui, ó. Não, Adria? Foi, agora tá melhor. Oi? Agora tá melhor, melhorou. Ah, tá. E aí, meu povo, tudo em riba? Eu sou Bessa, sou poeta, cordelista, e eu tenho como grande referência de minha arte Patativa do Assaré. Quando eu vi pela primeira vez, com 14 anos, a poesia de Patativa, eu me apaixonei, e tanto é que carrego na minha pele um texto de um poema de Patativa, que diz: eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou caba da peste, sou do Ceará. E eu postei uma foto dessa tatuagem na internet e eu me surpreendi, dando uma olhada nos comentários. Eu vi que teve um comentário de um rapaz que me criticou e disse como é que eu tinha coragem de tatuar um poema de um poeta analfabeto e que só escrevia e só falava errado. A resposta para esse cidadão, o próprio Patativa do Assaré já deu, quando ele disse: é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. E quando ele critica a forma com que a gente fala, quando as pessoas criticam o nosso sotaque, nosso dialeto, primeiro que é preciso entender que existe uma diferença entre sotaque e dialeto. E Patativa já deu meia resposta para esse caba. E eu vou dar o resto. Eu me lembrei de um cordel de Joseni Alves de Lacerda, que ela diz assim: nesse cordel dicionário eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei e a você quero ofertar. Se alguém é desligado, é chamado de bocó. Broco, lerdo, abestado, azuado, brocolhó, arigó e Zé Mané, sonso, atruado, bilé, pomba lesa e zuruó. Artigo novo é zerado, armadilha é arapuca, o doido é abirobado, invencionice é infuca, o matuto é mucureba, qualquer ferida é pereba, mosquito grande é mutuca. Quem muito agarra, abufela, briga pequena é arenga, enganação, esparrela, toda prostituta é quenga. Rapapé é confusão, de repente é supetão, insistência é lenga-lenga. Qualquer tramóia é motim,
solteira idosa é titia, mosquitinho é mucuim, recipiente é vazia, meia garrafa é meota, o exibido é fiota e travessura é estripulia. Bebeu muito é deodato, brisa leve é truviana, o sujeito otário é pato, cigarro curto é bagana, fugir é catar o gato, o engraçado é gaiato e quem vai preso tá em cana. O mesmo nome é charapa, muito junto é encangado, água com açúcar é garapa, cor vermelha é encarnado. Muita coisa dá meio mundo, sendo mundinho é Raimundo e Valentão é arrochado. A rede velha é fianga, com raiva é apurrinhado. Careta feia é muganga, baitinga é o mesmo viado. O bom é só pitel, bajulador, xeleléu, sem jeito é malamanhado. Qualquer botão é biloto, mulher difícil é banqueira. Pequenininho, pirritoto, estilingue é baladeira, qualquer coisa é birimbelo, descorado é amarelo e sem requinte é labrocheira. Um perigo, meu filho, é boca quente, poico novo é bacurim, atrevida é saliente, quem não presta é coisa ruim, dedo duro é cabueta, a perna torta é zambeta, coisa pouca é um tiquim. Quem briga bota boneco, sem valor é fuleiragem. Copo pequeno é caneco, estrada boa é rodagem, o tristonho é capiongo, galo inchaço é mondrongo e ralé é catrevagem. O velho ovo estrelado é o bife do oião, nervoso é atubibado, repreender é carão, o zaroi é caraoi, fiesado, zanoi, inquieto é frivião. A perna fina é cambito, meu filho, dá o fora é azular, muito magrela é cibito, pisamanca é caxingá, rede pequena é tipóia, tudo bem, é tudo jóia, fazer troça é caçoar. A expressão dá relato que atinge mais de légua, taca peste, só no crato, tá lascado, arriega, corra dentro, quer cismar, é de rosca, é de lascar, vote oxente, isso é pai d'égua. Chamuscado é sapecado, nuca cangote é cachaço, meio tombo é calibrado, a coluna é espinhaço, se está adoentado, tá como diz o ditado, dá pacumã pro bagaço. Cearense tem mania, chama todo mundo de Zé. Zé da Onça, Zé de Tia, Zé Antônio, Zé Mané, Zé Tatai, Zé de Dida, achando um pouco, apelida um bocado de Zezé. Fazer goga é goifar, o que é longo é cumprissaio, provocar e empinjar, toda piloura é desmaio. Salto ligeiro é pinote, bando turma é um magote, cesto sem alça é balaio. A comidinha caseira tem fama no Ceará. Tipicamente brasileira, faz o caboclo babá, no bar de mané bofão, pau do guarda, panelão, o cardápio eu vou citar. Sarrabulho, panelada, mucunzá e xambari, tripa de porco, buchada, baião de dois com piqui, tem pão de milho e pirão, carne de sol com feijão e tijolo de buriti. Quem é ruivo é fogoió, o tristonho é destrenado, tornozelo é mocotó, cheio de grana é estribado, jarra de barro é quartinha, o banheiro é a casinha, sem saída, tapebado. O picolé no saquinho aqui se chama dindim, se é o dedo menorzinho é chamado de mindim. Riso sonoro é gaitada, confusão é presepada e atrevida é saidinho. Papo longo e sem valor, aqui é miolo de pote. Muito esperto é vivido, adolescente é frangote, soldado raso é samango, a lagartixa é calango e o tabefe é cocorote. A lista é quase sem fim, não cabe num só cordel, tem alpercata, alfininho, enrabixado, berel, chué, baé, avexado, banho de cuia, oi bribado, quebra-queixo e carretel. Tem visais, sarará, tem bruguelo, enxerido, rabisaque e aluá, espritado e zóio comprido, bunda canasta, lundum, dona encrenca, sabacu, bundequeiro e maluvido. Meu amigo, o cearense é assim, dá cotoca a nostalgia, a tristeza leva fim na cacunda da euforia, dá de arrudez na carência, enrola a sobrevivência, embirra na alegria. Beba água. Então é isso, negada. Se você também tem orgulho da nossa cultura, se você também é um defensor da cultura nordestina, do nosso dialeto, não tem vergonha de ser o que é, compartilha esse vídeo. Vamos mostrar para todo mundo a beleza que o Nordeste tem. E clica aqui. Aqui embaixo eu vou deixar um link do canal do YouTube, que a partir de agora, toda semana... Legal, né, gente? Vou diminuir meu volume. E ele, sim, interessante que ele falou várias palavras que para nós aqui são comuns, né? Por exemplo, até anotei algumas aqui, comecei a anotar, né? Bocó, lenga-lenga, quenga, estripulia, taincana, garapa, corja ruim, tiquim, caneco, cambito, caçoar, balaio, mocotó, casinha, mindim, saidinho e cacunda.
Para nós, né, são palavras que estão dentro do nosso vocabulário também, né? Quanta riqueza, né? Quanta riqueza, e infelizmente existem pessoas que estão aí para criticar, né? Além disso, claro, né? Além de Braulio Bessa, de Patativa do Assaré, né? Eu trouxe aqui mais repertórios, né? Nós temos aí na história em quadrinho, nós temos o Cebolinha, nós temos o Chico Bento, né, que é um personagem roceiro também. Nós temos o Patativa da Saré, né, que eu já disse. Temos um autor, um doutor, na verdade, da UNB, que é o Marcos Banho, que fala muito sobre preconceito linguístico. Inclusive, vocês podem vários vídeos dele na internet, né? Ele diz exatamente isso que eu estou dizendo, que o preconceito nada mais é do que mais um preconceito velado que existe no Brasil, né? Nós temos muitas músicas que falam sobre isso, né? Na verdade, assim, cantam de uma maneira mais informal, né? Por exemplo, Asa Branca, do Luiz Gonzaga, né? Aquela, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, né? Então, tá dentro dessa informalidade. Temos a música Azulejo, do grupo Teatro Mágico. Tem uma música do Traje a Rigor que se chama A Gente Somos Inútil, né? Olha a concordância. A gente somos inútil. Realmente, a gente somos inútil ao criticar a maneira como o outro fala, né? Enfim, gente, nós temos muitos repertórios que a gente poderia usar num texto riquíssimo desse que fala sobre preconceito linguístico, né? E a minha tarefa aqui hoje, na verdade, eu vou começar e vocês vão terminar, tá? Eu vou escrever a introdução não completa, claro, eu vou escrever a apresentação do tema, eu vou escrever a tese, e a tarefa de vocês vai ser colocar os argumentos e fazer o restante da redação, tá? Lembrando dos conectivos ali em primeiro lugar, depois enfim, né? Não é só em primeiro lugar que você pode colocar a princípio, para iniciar a discussão, enfim. Existem muitos conectivos que indicam essa ordem primária, né? E a tarefa de vocês vai ser terminar essa redação, né? Eu já vou dar o pontapé. Quem quiser começar de outra forma, pode começar. É claro que eu vou falar do Patativa, né? Eu gosto muito dele. Então, eu vou começar essa redação com o Patativa. Não tem nada pronto, tá, gente? Vocês estão pensando, não tem nada pronto aqui. Eu vou abrir uma página aqui, vou fazer a apresentação do tema, vou fazer a tese, que vai ser o ponto de vista. Não tem como dizer o contrário, né? A nossa tese é uma só. O que é uma só? Todo mundo sabe que tem preconceito, né? Então, essa é a nossa tese. Aí, por que o preconceito existe? Aí já é com vocês, tá? Aí vocês vão colocar a terceira parte da introdução, que são os argumentos, e vão partir para o desenvolvimento e a proposta de intervenção. O que a gente tem que fazer, então, para evitar que o preconceito linguístico aconteça, né? Para evitar aí essas mazelas sociais e agora ligados à linguística. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que eu estou falando demais. Não, gente, tudo certo? Então, beleza. Então, peguem os cadernos, né? Vamos anotar aqui. Abri, eu já deixei uma página aberta aqui, né? Eu vou começar a minha introdução. Como eu disse, eu vou até minha tese e vocês vão dizer por que existe preconceito, que serão os argumentos, e vai fazer toda a defesa dos seus argumentos depois, né? O que vocês vão usar de repertório? Não sei, já falei um monte de coisa que vocês podem utilizar, inclusive vocês podem procurar outras, tá? Foram só dicas para a gente treinar a construção do desenvolvimento. É isso que eu quero que a gente faça, né? Nós já saímos da introdução, vou deixar hoje, olha só o finalzinho para vocês fazerem, e vocês vão me dar o desenvolvimento. É isso que eu quero ver, tá? Então, vamos lá para a nossa introdução. Vou começar com Patativa, né? Patativa do Assaré.
Pronto. Rapidinho, tá vendo? E agora vocês vão dar continuidade, né? Se devem por quê? Por que que isso acontece? Lembrando que, para começar ali o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Vocês vão começar com um conectivo, né? Primeiramente, a princípio, para iniciar a discussão. Deixa eu ver um outro conectivo. Em primeiro lugar, a priori. Tudo isso indica ordem. Para iniciar o segundo desenvolvimento, vocês podem colocar ademais, outro sim, além disso, sob a mesma perspectiva. E lembrando, né, o que que vai ter, o que que existe no meu, o que que tem que existir no meu desenvolvimento, né? Deixa eu ver se eu consigo inserir uma caixa de texto aqui. Inserir caixa de texto. O que que precisa haver no meu desenvolvimento? Meu desenvolvimento, em primeiro lugar, né, eu vou colocar o conectivo, eu preciso ter o tópico frasal, né, que é aquele período curto que vai apresentar a ideia central do meu parágrafo. Depois disso vem o repertório, né, e depois vem as reflexões. Essas reflexões, eu sugiro que sejam escritas pelo menos em 2 períodos. Então, essa estrutura vai ser tanto para o desenvolvimento 1, quanto para o desenvolvimento 2, tá? E aí, depois o conectivo que a gente vai utilizar para concluir, né? Pode ser logo, portanto, sendo assim, assim, finalizando a discussão. Aqui, deixa eu colocar um outro aqui. A posteriori, finalizando a discussão. O que mais aqui que a gente pode colocar? Por fim, visto isso. Tá? Então, são conectivos que a gente pode utilizar. Então, lembrando, esse para desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá? Eu vou diminuir esse zoom aqui para vocês enxergarem tudo que está nessa tela. Deixa eu ver como que eu faço isso. Zoom. Vou diminuir muito, né? Isso. Dá para vocês enxergarem aí, gente? Lembrando que eu não leio o que está no chat aí. Dá para vocês enxergarem? Dá sim, professora. Beleza. Então, vamos lá. Mão na massa. Eu vou dar um tempinho para vocês construírem aí a introdução. E aí a gente vai corrigindo juntos, vamos fazendo juntos, tá? Se a gente não terminar o desenvolvimento até o final dessa aula, vocês podem continuar em casa. Quem quiser me mandar para eu corrigir, depois mandem lá no site para a gente corrigir, tá? Tempinho aí para vocês. Licença, professora, eu posso redigir a redação no Word e mandar o arquivo para a senhora? Pode, só que lá no site você não pode mandar digitado, tá? Beleza.